Bom, agora o nosso assunto é política, nosso papo de política com a Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Aqui é só gol, Aline. Boa noite. Só golaço. Está nos acompanhando também. Bom, prefeito eleito Silvio Mendes já anunciou, de fato, algumas peças que vão compor aí o seu secretariado. Mas somente 2 nesse momento. Isso. 2 confirmados por ele. Exatamente. O que nós trouxemos semana passada foi a lista de nomes e também a forma que ele iria fazer, que foi adiantado para a gente que seria uma forma digital, seria anunciado por meio do Instagram, do Twitter e das redes sociais oficiais dele, que foi o que aconteceu. Anunciou na manhã de hoje Charles da Silveira para a FMS e Ismael Silva para a SEMEC, para a Secretaria de Educação, como nós havíamos adiantado aqui na Cidade Verde. Bora lá, então, para colocar os nomes que realmente foram confirmados. A gente falou deles 2, né? Charles Isso. da Silveira e Ismael para a Educação. Ismael Silva, tá? Bom, mas tem outros nomes aqui. Vamos antecipar alguns nomes que a gente confirmou, o nosso jornalismo confirmou para outras secretarias. A do Meio Ambiente. Larissa Napoleão, ela é uma advogada que já fez parte da gestão de Firmino Filho no ano de 2016. Ela também foi secretária de Meio Ambiente durante ali a prefeitura, durante a gestão de Firmino e já tem experiência na área. Seria um nome ali que iria ser uma referência para esse setor, principalmente para os nomes firministas que estão ali tomando seus espaços dentro da gestão de Silvio Mendes. Então vamos para mais nomes, porque teve novidade, hein? Exatamente. Na Sencasp. Eliane Nogueira, que é mãe de Ciro Nogueira, ex-senadora da República pelo Piauí e também é afiliada ali ao Progressistas. A Eliane, ela possui uma experiência política e também no setor ali de empresários, né? Ela também tem uma experiência no setor comercial e será um nome que irá compor o time nesse setor. E também, claro, foi um pedido, foi uma indicação que seria ali da cota de Ciro Nogueira com o objetivo de injetar ali mais pessoas na Sencasp, fazer um fomento naquela área que é muito importante aqui em Teresina, que é a assistência social e tem essa possibilidade de fazer uma parceria com o governo federal. Uma surpresa? Mais ou menos. O nome de Eliane surgiu ali como um tom a mais de surpresa, mas a cota de Ciro Nogueira já estava sendo especulada que seria uma mulher. O nome dela surgiu ali ainda hoje na nossa apuração de bastidor, mas é um nome que faz muito sentido. Inclusive, na manhã de hoje, teve um café da manhã de Silvio Mendes, Ciro Nogueira e Eliane. Tem mais nomes aqui que estão aí confirmados, mas ainda não foram batidos o martelo, assim, pelo prefeito, pelo próprio prefeito, que ele mesmo disse que vai fazer a confirmação de todos os nomes em breve. Mas Jeová Alencar já ocuparia a Secretaria de Governo. Exatamente. Jeová Alencar não é uma novidade, não é uma surpresa nessa pasta. É uma pasta que exige muita articulação política, que exige ter um diálogo muito grande, principalmente com as outras instituições, como, por exemplo, a Câmara Municipal, que é a grande expertise de Jeová Alencar. Jeová Alencar tem um diálogo na Câmara, tem um diálogo na Assembleia, tem ali um bom trânsito com as instituições privadas, então seria um nome que contemplaria todos esses setores. Por isso que foi muito colocado que ele estar na Secretaria de Governo é o natural que aconteça aí na gestão de Silvio Mendes, que coloca sempre como essa parceria, que Jeová Alencar ele está ao lado de Silvio como um complemento, ambos ali nas suas especialidades, nas áreas que tem mais conforto, que tem mais sabedoria, mas que juntos vão ali fazer uma gestão com perspectivas positivas. É uma pasta que exige muito do poder de diplomacia, de articulação. E disso Jeová Alencar entende muito bem, né? Exatamente. Bom, vamos para outra pasta também que já teve um nome confirmado, né? SDU Sul. Exato. Joel Rodrigues, ele é o atual presidente estadual do Progressistas, já foi prefeito de Floriano, tem um know-how político, principalmente depois da eleição de Senado aqui, em que ele foi vencedor em Teresina, né? Ele não foi eleito, mas ele teve uma votação muito expressiva aqui em Teresina e, claro, ao longo dos anos se tornou um dos principais aliados de Ciro Nogueira. E também, durante a eleição aqui em Teresina, quando houve aquele momento em separar o joio do trigo e realmente entender quais seriam os fiéis aliados ali de Silvio Mendes para a campanha, Joel esteve presente em praticamente todas as agendas, foi ali um grande aliado.
Até agora nós falamos de nomes muito conhecidos que sempre estavam circulando, que sempre orbitando ali colocado e publicado fotos e postagens em sentido, mas também que seja um nome que contemple ali os aliados de Silvio. E Brasil, com a saída de Samuel Alencar, que ainda está em aberto, não é uma certeza, há uma possibilidade dele ir para alguma secretaria, existe sim uma rotatividade na Câmara. O nome de Paulo Lopes, inclusive, surge com essa dúvida no hall da Câmara, mas não é descartado. Conversava com algumas fontes, existe sim uma possibilidade. São de um trabalho da gente, né, do nosso jornalismo, confirmados redes sociais, para falar, para oficializar esses primeiros nomes da gestão em 2025. Olha aqui, seguimos montando a nossa equipe com muita responsabilidade, até para que esses futuros secretários já se integrem no que será voltada para os anúncios. Eu conversava com uma fonte do núcleo duro de Silvio Mendes, da nossa equipe, viu? E falou sobre o perfil dos novos secretários que estarão na gestão. Charles é um professor universitário, advogado, foi reitor, secretário de governo na gestão do Firmino e na nossa, já passou para tentar organizar a saúde, e ele vai conseguir, para que lá na CODIP, ele é professor por opção, ele precisa ser feito. Então, aqui não tem nenhum fisiologismo, nenhuma acomodação, qualquer que seja ela, no sentido de fazer aquilo diferente. Olha o tamanho da responsabilidade. E ele topou, para minha alegria, também topou fazer. Então, tivemos uma longa reunião e eu confio nele. Ele vai sim conseguir. Bom, então já anunciado, o futuro secretário Charles Silveira falou sobre as metas à frente da Fundação Municipal de Saúde. Vamos ouvir. Quando se fala em regulação, nós temos que usar a palavra convergência. As unidades que compõem a União, Estado, Prefeitura, Governo Federal, elas têm um único propósito quando se fala no sistema público de saúde, que é buscar a efetivação desses recursos para atender a população. Então, o que nós vamos buscar, repito mais uma vez, e vocês vão cansar de ouvir isso, é buscar eficiência, eficácia, chegar lá na ponta, que o remédio não falte, que a cirurgia seja feita e que sejam bem atendidos. O que o Silvio quer é que a população vá a uma unidade de saúde, quer seja uma unidade básica, um hospital, uma UPA, o HUT, e lá ele tenha o atendimento que ele necessita. Essa que vai ser a busca incessante de todos os que fazem a Fundação Municipal de Saúde. E, Lívia, o Ismael, né, o vereador Ismael Silva, ele disse que aceitou a nomeação, ele anunciou pelas redes sociais. Exato, o vereador Ismael, ele coloca como uma grande honra receber esse convite, que já foi aceito, né, oficialmente, e que faz muito sentido com a sua história política e sua história também enquanto ativista social. O professor, advogado Ismael Silva, ele sempre foi muito atuante na área da educação, sempre lutou muito por esse setor. Ele vem de um arco de herói muito importante devido à educação e foi para o setor público, então, assim, é muito coerente, condizente com o perfil político de Ismael Silva, inclusive na Câmara, em que ele sempre colocou como uma prioridade lutar pela educação. Acho que fez muito sentido essa escolha. Aqui o convite aceito para ajudar ali junto à SEMEC, doutor Silvio Mendes, uma honra estar ao seu lado cuidando do futuro das nossas crianças. A transparência, economia e eficiência, com o olhar atento para a justiça social, são nossos nortes na educação. Doutor Silvio, muito obrigado. Lembrando que o vereador ele tem uma história que, inclusive, viralizou. Ele começou a aparecer dessa forma, né? Ele, o filho de um pedreiro que se formou em Direito, né? E teve uma história que foi bastante divulgada. Aí ele foi crescendo, inclusive, para o meio político e agora vai ser o nosso futuro secretário de educação aqui da nossa capital. Bom, e só reforçando aqui, aqueles demais nomes que o prefeito Silvio Mendes não falou, que nós mostramos aqui, são nomes prováveis, tá, pessoal? Nomes que estão aí circulando nos bastidores e que são os mais prováveis mesmo de serem os próximos secretários, tá?
Uma apuração que foi muito fidedigna, né? Muito dedicada e que condiz com muito que se ouve nos bastidores. Aí a gente falou há pouco da questão da roda, do gira-gira dentro da Câmara Municipal, né? O prefeito eleito aproveitou também para falar sobre a disputa pela presidência na Câmara Municipal de vereadores para o próximo mandato. Alguns já me procuraram, eu dei minha opinião, mas isso é da economia interna da Câmara, né? Eu não sou atrevido para estar interferindo onde eu não devo. Então, mas as coisas estão andando tão pacificamente que não me traz nenhum sobressalto. Acho que as coisas estão no lugar certo. Bom, esse é um momento que é bastante de reuniões muito intensas. O prefeito Silvio Mendes mora pertinho do escritório do União Brasil, pertinho ali do Progressistas também, então, que era o comitê ali, então estão sempre por perto, estão sendo dias muito intensos para toda a equipe. Com certeza, Aline. E por mais que haja um certo distanciamento público dessa decisão em que a discussão para a presidência da Câmara, ainda assim existe, claro, uma decisão que perpassa por Silvio Mendes, assim como perpassa também por Rafael Fonteles, ou seja, é uma discussão de grupo, porque por mais que a presidência da Câmara ela seja um voto independente de cada vereador, que é um nome escolhido e favoritado ali nos bastidores por Silvio Mendes, Enzo Samuel para essa presidência. É um trabalho que precisa estar em conexão, né? A prefeitura